Servidores do IBAMA anunciaram paralisação a partir de hoje. Eles reivindicam aumento salarial e reestruturação de carreira. O movimento atinge setores estratégicos da economia e pode atrasar ainda mais a emissão de licenças e também, claro, comprometer a fiscalização. Para analisar esse cenário de greve que vem sendo enfrentado, inclusive, pelo governo, a gente faz conexão com a professora de Orçamento e Finanças Públicas da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, Úrsula Pérez. Boa tarde, Úrsula. Seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. Professora, eu começo perguntando, claro, a gente vai falar inclusive sobre a greve das federais também, mas sobre essa questão do IBAMA. Muita gente às vezes não imagina que essa greve pode afetar vários setores, inclusive o de automóveis, porque, por exemplo, veículos importados têm que ser ali vistoriados, não é? Exatamente. É uma greve que tem afetação em diferentes setores, perpassa muitos estados. É importante destacar que esses servidores, eles pleiteiam não só um aumento salarial, mas principalmente uma reestruturação de carreira. Eles pleiteiam uma isonomia com outros cargos, como aqueles da Agência Nacional de Águas. E eles são responsáveis por autos de infração, de crimes ambientais, eles são responsáveis por liberação de licenças ambientais para obras e para a importação de diferentes veículos, não só de carros, diferentes veículos, e uma série de obras, inclusive as obras do PAC, dependem da liberação dessas, para além do fato de que eles fazem a vistoria e a prevenção desse tipo de acidente, como a gente está vendo agora nas imagens, do que está acontecendo agora no estado do Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Então, como eles fazem esses diferentes serviços, diferentes atuações, também na liberação da exploração de recursos naturais, como de combustíveis, petróleo, gasolina, eles afetam diferentes atividades econômicas, gerando uma entrada menor, uma arrecadação menor de recursos e gerando também atraso em obras. O que está acontecendo é que esses servidores estão há muitos anos sem uma reestruturação de cargos. A gente passou por um período muito crítico entre 2015 até 2022, um período muito crítico para vários servidores federais, e agora eles estão pleiteando essa reestruturação, só que é um momento também muito difícil para o governo, então tem esse impasse. A demanda deles é de uma recomposição bem maior e uma reestruturação do impacto muito maior do que o governo está oferecendo, que seria algo em torno de entre 15% e 20% de reajuste. Pois é, o valor hoje inicial está 8.817, eles gostariam de 15.058 pelo menos, Isso. Ou seja, é um valor bem impactante. Quase 100%, né? Exatamente. Agora é o seguinte, quando a gente fala de orçamento, professora, se sai de um lugar, se vai para um lugar, sai de outro. Ou seja, num momento em que a despesa pública já está sendo muito questionada, Existe uma cobrança para o governo realmente diminuir os gastos. Essa conta, essa equação, pelo menos, não fecha, Tem demanda por aumento de investimento, mas, ao mesmo tempo, o governo tem que gastar menos. Exato. Tem uma série de questões aí que estão colocadas em relação à despesa, Essa é uma questão que tem sido insistentemente colocada nas últimas semanas, a questão da revisão de gastos. Por outro lado, também é importante chamar a atenção de que havia uma expectativa de recomposição de alguns itens de receita com a redução de gastos tributários, Uma série de isenções, subsídios que o governo tem. E também a questão da desoneração da folha de pagamento, que era a expectativa do governo que isso terminasse, mas houve uma pressão muito grande do Congresso para que isso seguisse. Isso implica o governo ter aí a não recomposição de receitas que ele esperava, para além do fato de que tem uma pressão externa, internacional, com os juros americanos muito altos. Esperava-se que fosse cair, não caiu. Também a manutenção dos nossos juros, que traz impactos para a nossa economia, muda a expectativa da nossa receita. Então, tem questões da receita que se esperava um aumento maior, que não aconteceram, e, para além disso, acaba também impactando a despesa, que teve uma recomposição muito grande em várias áreas, por exemplo, na área social,
com um programa bastante fortalecido, que é o Bolsa Família. Se a gente comparar com um período antes da pandemia, a gente gastava menos da metade do que está gastando hoje. Então, tem aí despesas consideráveis e importantes que a gente está fazendo que levam a esse conflito, essa decisão. Como é que a gente ajusta essa alocação de tudo que se a gente não conseguir fazer o ajuste lá da Receita também. Pois é. E agora a gente fala também, por outro lado, os professores das universidades federais, né, professora, decidiram encerrar a greve em todo o país. Então, o movimento durou mais de 60 dias. A categoria aceitou a proposta de reajuste e reestruturação da carreira enviada pelo governo. O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, então, deve assinar um acordo na próxima quarta-feira junto ao Ministério da Gestão e Inovação para consolidar a proposta. Inclusive, os técnicos administrativos também já anunciam a volta ao trabalho. Claro que ainda faltam alguns detalhes, a gente não sabe exatamente quando as aulas recomeçam, isso vai depender de cada instituição. O fato é que para os professores, né, professora, esse ano não houve reajuste nenhum por parte do governo, ou seja, isso vai ser dividido nos próximos 2 anos. Exato. A proposta do Ministério é essa recomposição em 2025, 2026, com valores diferentes, né, para diferentes níveis aí de servidores e também diferentes faixas de docentes. Mas, para além disso, houve uma combinação com o Ministério de uma reestruturação da carreira, de um ajuste de horas mínimas, que são questões estruturais que também importam muito na carreira docente. Não foi exatamente o que o movimento queria, né, em termos de reestrutura e de recomposição, mas eu acho que houve um diálogo e uma compreensão de que o que seria possível nesse momento seria esse ajuste, essa proposta do Ministério. É uma questão para a educação, porque busca sempre uma equiparação com outras áreas que ganham muito mais, né, com muitas vezes a mesma formação, ou até os professores às vezes com uma formação superior. Mas nesse conflito chegou-se a essa conclusão do que era possível e acho que provavelmente deve voltar a novas discussões para ver o que é possível recompor a mais, né? Essa é sempre uma demanda relacionada, inclusive, com as propostas que estão lá no Plano Nacional de Educação. E uma demanda que a gente já previa, né, professora? Porque de 2014 a 2022, o ensino superior teve investimento reduzido, inclusive também em infraestrutura, né? Exatamente. A perda de recursos em infraestrutura foi enorme, ao ponto de que algumas universidades têm um orçamento hoje inferior ao que tinham em 2014, sendo que o número de alunos e alunos que ingressaram de mais baixa renda aumentou mais de 50%. Então, é uma pressão muito grande para dar conta da manutenção e da infraestrutura dessas universidades, com um orçamento que não mudou, que ficou estagnado, né? Que acaba precarizando boa parte desses campi federais. Até porque uma coisa que muitas vezes a gente não analisa como deveria, professora, é essa questão, pelo menos do ingresso, da importância do ingresso desse estudante de baixa renda. Porque não basta ele conseguir a vaga, ele tem que ter a permanência garantida. E muitas vezes esse estudante não precisa de um auxílio moradia, ele precisa de um auxílio alimentação, ou seja, são várias questões que são fundamentais para a permanência dele, para a conclusão do curso e que precisa de um investimento. Exatamente. A gente avançou nos últimos anos de forma importante na regulação das cotas nas universidades públicas. Então, a gente tem praticamente todo o Brasil inteiro essa questão regulamentada, mas a permanência desse jovem que ingressa ainda é um grande desafio. Então, são muitos jovens que ingressam e não têm condições de estudar sem esse recurso, sem assistência à permanência. Então, essa é uma discussão fundante nas universidades federais hoje, como garantir essa permanência para que esse jovem chegue a concluir esse ciclo do ensino superior. Porque conseguir a vaga é só o primeiro passo, um passo importante, mas tem uma trajetória ainda grande pela frente. Professora, muito obrigada pela participação, foi um prazer te ouvir, estamos sempre aqui de portas abertas. Uma boa tarde e até a próxima.